Como falar sobre esteroides anabolizantes com meu aluno? Meu Deus, tudo é bomba? Não. Muita coisa que a gente vai discutir aqui. Precisamos entender como funcionam esses medicamentos e levar uma informação fiel para o nosso aluno. Se você quer entender um pouco mais como falar disso em aula com os seus alunos, ou se você é aluno e quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica aí comigo no vídeo, assiste até o final que tem muita informação legal relacionada a esse tema. Tamo junto, vamos lá! E aí, senhoras e senhores, Prof. Cleiton na área, estamos aí junto para mais um videozão e hoje um tema um pouco diferente das nossas aulas, uma aula com um assunto um pouco mais sério a ser tratado com os nossos alunos, porém de fundamental importância para o conhecimento deles sobre o assunto. Você é professor dos anos finais do Ensino Fundamental 2 ou do Ensino Médio, você já se deparou com o tema esteroides anabolizantes, recursos ergogênicos, para uma melhor performance aí nos esportes e como tema de trabalho nas suas aulas, né? Muitos professores acabam ficando receosos de trabalhar o tema para não ser ou tendenciosos ou polêmicos demais ou deixar a informação um pouco mais vaga para os alunos e apenas jogar que é bomba, tudo mata, e ao contrário disso, a gente precisa entender o que é, entender um pouquinho melhor sobre o assunto para poder falar com propriedade sobre esse tema que é muito legal de ser trabalhado e é muito interessante para os alunos. Como a gente pode falar isso sem ser tendencioso, sem ser polêmico e ainda assim conseguir a atenção dos alunos e explicar realmente de uma forma pedagógica sobre os medicamentos esteroides que promovem sim o anabolismo, mas que são medicamentos criados com outros fins, beleza? Esteroides anabolizantes, o que é? Da onde vem? Quem que criou? Por que as pessoas usam para uma melhor performance, para busca de um corpo perfeito, segundo mídia, segundo os padrões de beleza do nosso mundo, né? Então, assim, como é que funciona o esquema? Os esteroides anabolizantes nada mais são do que medicamentos, tá? Criados com fins específicos, como é lá o Anador, como é a dipirona. Eles são medicamentos que combatem alguma coisa no corpo da pessoa, tá? Primeiramente foi criado ali para pessoas com raquitismo, para pessoas com dificuldade de ereção para uma relação sexual, para uma reposição hormonal para pessoas que estão perdendo a produção natural da testosterona. E então esses medicamentos são feitos para que a pessoa tenha uma vida normal. Na época da guerra também foi usado muito para recuperação de tecidos para os militares que tinham ali sido mutilados por alguma situação que aconteceu ali na guerra. E então era usado esse medicamento para uma cicatrização mais rápida daquele tecido. É um medicamento que promove o anabolismo. Tá? O que é anabolismo? Aumento do volume das células, sejam elas músculo, pele, gordura, isso é anabolismo. Então, o que o esteroide anabolizante propõe para essas pessoas? Se promove o ganho de anabolismo, as pessoas, atletas ou praticantes recreativos de alguma atividade física utilizam medicamentos para poder ter uma melhor performance nos seus esportes em específico. Porque além de ganhar massa, você também ganha força, você ganha disposição, você tem benefícios estéticos também, falando, seja ganho de volume, proporção da musculatura, diminuição da gordura corporal. Então são muitos benefícios que acabam fazendo com que a pessoa opte por usar medicamentos esteroides que vão promover esse anabolismo. Então, o que acontece? Você olha para uma pessoa que está na academia e rapidamente julga se ela tem um corpo um pouco mais avantajado, que ela é usuária de esteroide anabolizante. Tá assim porque usa bomba. É bomba, só faz porque... E tira de lado a dieta que a pessoa precisa fazer para chegar naquele ponto, o treino que ela precisa fazer para poder chegar àquele ponto de muscularidade, naquele nível de condicionamento físico, e deixa isso em vão e coloca todo o crédito para o uso do recurso ergogênico, do esteroide anabolizante, que faz sim que ela tenha um maior resultado visualmente falando, só que descredibiliza todo o trabalho que ela está fazendo por trás disso, dando crédito só ao medicamento. Isso não é uma verdade, tá? E outras coisas que acontecem também. Normalmente, a mídia, por exemplo, coloca lá fotos daquelas pessoas que usam aplicações de óleo mineral local, que
deixa a pessoa parecendo um extraterrestre, e que muitas vezes faz essa aplicação por falta de informação, que tem coragem, por ouvir falar que aquilo vai dar volume no corpo dela e ela quer ficar grandona e ela usa, e usam isso como uma foto, uma estampa de usuários de esteroides anabolizantes. Isso não é uma verdade, são coisas diferentes. O óleo de aplicação local, ele causa uma inflamação onde foi aplicado aquele tipo de produto, porque são muitos. Existem ali coisas veterinárias, óleo de cozinha, existem sim o Sintol, entre outros óleos que é comum, algumas aplicações para modelar o físico, para deixar ele mais simétrico possível, mas muitas vezes as pessoas perdem a mão e usam, como essas fotos que a gente está vendo aqui, acabando por estragar toda a estética do físico dela, usando uma coisa que ela perdeu a mão, perdeu o controle, o corpo dela rejeitou aquilo e fez uma inflamação muito grande, encapsulou dentro da musculatura, e isso faz com que ela tenha um resultado totalmente fora do que realmente foi esperado para ela, né? É necessário que a gente saiba explicar para o nosso aluno que o medicamento derivado da testosterona ali, que são os esteroides anabolizantes, existem vários, tá? Eu vou pegar o da testosterona por ser o mais simples e o mais comum a ser utilizado. Ele promove um anabolismo celular, a pessoa vai ganhar volume muscular, mas também algumas vezes retiro de gordura e tal, só que sem acompanhamento médico, a pessoa pode estar dando um tiro no pé, porque ela vai mexer com toda a parte fisiológica do corpo dela, ela vai ter problemas ali com a pressão arterial, com o nível do colesterol, com queda de cabelo, aromatização. No caso dos meninos, a testosterona fica muito alta e os hormônios femininos tendem a acompanhar isso. Por isso, gera uma conversão com a enzima aromatase nesse excesso de hormônios masculinos em hormônio feminino. Ele pode desenvolver ali uma ginecomastia, ele pode desenvolver ali outros problemas que fazem com que ele tenha uma aromatização. Muito disso acontece por conta que alguns usuários do esteroide anabolizante não têm uma musculatura e o corpo dele não tem receptores suficientes para usar aquele medicamento que está sendo colocado. Então isso vai para os receptores do couro cabeludo, que acontece as quedas de cabelo, os receptores das mamas, causando a ginecomastia, na próstata, causando ali um possível problema, até um câncer de próstata. você vai morrer. Isso também faz a diminuição do eixo HTP, uma diminuição do eixo hormonal, a produção natural da testosterona dele cai, porque está entrando ali uma testosterona de fora, e o corpo fala, opa, não preciso trabalhar, tô tranquilo aqui. E aí o que acontece? Quando a pessoa para de fazer o uso do hormônio exógeno, ele não tem mais potência, porque o corpo dele não está produzindo testosterona, ele precisa fazer ali toda uma TPC, que é chamada, né, uma terapia pós uso de medicamentos derivados aí de testosterona, entre outros, que diminuem a produção natural. Se ele não faz, ele vai levar muito tempo, às vezes, dependendo do quanto ele usou, nem volta mais a produção natural como era antes. No caso das meninas ali, uma grande virilização, tá? Então as meninas que têm o nível de hormônios considerados masculinos ali, uma testosterona bem baixinha e hormônios femininos altos, quando ela coloca algum medicamento derivado da testosterona, ela dá um pico muito grande, mesmo que seja em baixas quantidades, dá um susto muito grande no organismo dela, fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E começa a ter características masculinas também, como crescimento de pelo, fica com queixo mais protuso, nariz, crescimento de pelos pelo corpo todo, hipertrofia clitoriana, acontece ali um problema muito sério e que causa muito desconforto nas meninas, essa questão também da hipertrofia do clítoris da menina. Então deve-se tomar muito cuidado ao usar. Ah, mas é que eu quero ficar com o corpo da paniquete. Calma! Você já faz tudo no começo? Você já usa todos os recursos naturais do seu corpo? Você já treina muito bem? Você já faz dieta muito bem? Você já descansa muito bem? Você já chegou ao patamar do seu físico naturalmente para chegar a querer colocar alguma coisa que o seu corpo estaria produzindo em níveis normais por conta de uma foto de alguém que você viu que tem um corpo exuberante? Tá? Então tem que ter alguns cuidados com isso. Mas sim, existe como fazer com acompanhamento médico. Não adianta você chegar aí injetando qualquer coisa no seu corpo porque você viu que com fulano deu certo.
Se você não tiver os cuidados necessários, você só vai ter colateral, porque o seu corpo não está preparado para receber toda aquela quantidade de hormônios circulando se você não tem receptores para isso. Você não vai desenvolver o corpo, você só vai ter um monte de efeito colateral, além dos efeitos colaterais estéticos, efeito colateral do sistema nervoso central, que mexe também com alguns medicamentos, dependendo qual você usa. Você pode ter problemas aí de humor, tratar as pessoas mal, ficar irritado por qualquer coisa. O problema nos órgãos, tá? Os vitais no geral, principalmente no coração, mas quem sofre muito também é fígado, os rins, eles aumentam de tamanho. É como se você estivesse dando pancada nele todo dia, porque aquele medicamento ele precisa ser metabolizado, muito dele acontece no fígado, e o fígado, apesar de se regenerar ali de uma lesão, se você faz o uso constante de um medicamento que bate muito nele, ele acaba sofrendo demais. Isso não estou falando apenas do esteroide anabolizante, qualquer medicamento aí para uso com outras finalidades também machuca demais. Você precisa tomar protetores hepáticos, medicamentos que vão diminuir os problemas que você vai ter por conta desses medicamentos. Então é um grande problema se você vai usando indiscriminadamente, tá? Então temos que ter muito cuidado ao falar sim do esteroide anabolizante para deixar claro que ele é um medicamento que tem um fim específico, certo? E que promove sim alguns ganhos ali para massa muscular, perca de gordura, isso tudo, só que ele deve ser muito bem administrado, passando por consulta ali com o endocrinologista, saber se o seu coração está funcionando bem. O coração é um dos órgãos que mais sofre para poder se manter bem funcionando com o uso de medicamentos fortes como esse, tá? Sem dúvida. Então, dependendo da dose usada, o que diferencia um medicamento de um veneno é a dose, tá, galera? Então, esse que é o problema de você ir usando indiscriminadamente uma dose aí que o seu coleguinha da academia te mencionou. E por que eu digo academia? Porque é na academia que todo mundo olha e fala, meu Deus, aquele cara é um bombado. Calma lá. Sabia que nos esportes de alto rendimento é muito mais comum até atletas fazerem uso de medicamentos que aumentam a performance? Então, assim, o esteroide anabolizante, o medicamento derivado da testosterona, ele potencializa sim o ganho de massa muscular, mas existem outros medicamentos que também potencializam a questão de concentração, a questão da força, a questão da precisão, a questão da potência, e isso, quando um atleta utiliza, ele vai utilizar para ter uma melhor performance no esporte que ele pratica. Jogadores de futebol para ter potência na corrida, para aumentar o nível de massa muscular, para aguentar um treinamento ali que é 2 dias na semana treinando o jogo, já volta no outro dia treinando ali, fazendo uma regeneração, no outro dia treina de novo porque vai ter jogo. Então, assim, tem equipes que jogam em 3 campeonatos ao mesmo tempo, os jogadores jogando o tempo todo, sem parar, sem pausa, sem intervalo. O corpo não está preparado para aguentar essa carga de treinamento tão intensa assim. Para que eles consigam realizar isso, é necessário o uso de medicamento para poder ter essa recuperação acelerada e eles conseguirem realizar a sua tarefa de trabalho, certo? Então, assim, se você vai trabalhar esse tema dos esteroides anabolizantes, é muito interessante que você entenda o funcionamento dele, que você realize ali um estudo para você não chegar apenas a falar pro seu aluno, esteroide anabolizante tudo é bomba, então você vai passar mal, você vai se ferrar, mas por quê? Da onde vem? O que é? O que vai acontecer com o meu corpo? O porquê que eu tenho que esperar, eu tenho que ir no médico, porque você vai explicar para ele que vai mexer todo com o funcionamento da questão fisiológica do corpo dele, que os processos naturais do corpo dele vão ser afetados, porque ele está usando um medicamento que vai ser injetado ou via oral, como seja, dentro do corpo dele. Esse medicamento vai ter reações ali que vão causar uma série de variâncias de resultado. Uma pessoa pode ter mais, uma pessoa pode ter menos, outra pode não ter nada. É interessante a gente falar sobre o assunto, mas ter cuidados para não fazer como a mídia, por exemplo, que coloca lá uma pessoa cheia de aplicação de óleo mineral como um usuário de esteroide anabolizante, porque são coisas diferentes, e apenas chegar e falar que o cara que é o usuário de esteroide anabolizante é um bombado e conseguiu tudo aquilo só por causa da aplicação de esteroide anabolizante, do uso de esteroide anabolizante ali, e esquecendo toda a performance que ele tem que ter com o seu treinamento,
todo o cuidado que ele tem que ter com a sua alimentação para conseguir chegar naquele ponto e aquele objetivo específico, todo o cuidado que ele tem que ter com o descanso para que o seu corpo realmente tenha o melhor resultado possível. Então, assim, é necessário que a gente fale, mas é necessário também que nós tenhamos cuidado para não misturar as coisas como a mídia faz e acabar assim falando, na educação física lá o professor falou de esteroide anabolizante, mas ele só falou que é pra gente não tomar. E o aluno, quando ele escuta, ele fica totalmente curioso, porque ele chega no YouTube, ele chega no Instagram, e ele chega em qualquer rede social e ele vê ali atletas, sejam de fisiculturismo, sejam de futebol, sejam de qual for, tendo um resultado esteticamente muito bom, só que esquecendo o professor de falar que essas pessoas são atletas profissionais que usam os recursos que eles precisam para chegar no objetivo do seu esporte que eles praticam, então do esporte que eles são atletas. Por que eu falo só o fisiculturismo que é bombado? Porque assim, no fisiculturismo é visual, você vê que aquela pessoa ela teve um resultado estético ali, de volume, de massa muscular mesmo, pouco líquido sobre a pele, pouca gordura sobre a pele, e sim, ela precisou usar alguns medicamentos que potencializaram a ela chegar naquele resultado. Mas é necessário sim que fique bem claro ao seu aluno que ela é uma profissional daquele esporte, que para ela chegar naquele resultado ela usa aqueles medicamentos, só que ela tem uma equipe atrás dela tomando todos os cuidados, com a quantidade dos medicamentos que ela vai usar, com o grau de toxicidade daqueles medicamentos, quanto que ela vai usar de outros medicamentos para rebater os efeitos colaterais, para diminuir os problemas que ela pode ter com o uso daqueles medicamentos esteroides. Então, assim, não é a pessoa que chega lá no resultado, então se eu tomar eu vou ficar daquele jeito. Não vai. O campeão lá do fisiculturismo vai ser o mesmo sem nada que ele usar, porque o campeão tá na mente quando ele é constante na dieta dele, quando ele é constante no treino dele, quando ele é constante no descanso dele, e eu tô falando isso para todas as modalidades, o cara da natação que precisa nadar mais rápido, o cara do atletismo que precisa correr mais rápido ou ficar mais tempo correndo em alta velocidade, como é nas maratonas, o cara do golfe que precisa estar concentrado e acertar o buraco em menos tacadas possíveis. Então, assim, é necessário que a gente compreenda a realidade e entender o porquê que ele quer chegar no resultado. O que acontece? Tem competições que não permitem o uso de medicamentos externos, tá? Como esteroides e outros tipos também. Nas Olimpíadas que está tendo agora em Tóquio, por exemplo, a Rússia, ela foi banida até 2023 por falsificação dos exames de antidoping, tá? E não foi em uma modalidade, foram em muitas modalidades, tanto é que o país foi banido e quem está lá na Olimpíadas de Tóquio está podendo apenas representar o Comitê Olímpico Russo, tá? E não é tocado o hino nacional se eles vencem, não tem a bandeira da Rússia se eles vencem, e apenas os atletas que comprovaram não ter ligação com aquele esquema de manipulação de resultados antidoping que estão podendo participar dos Jogos Olímpicos, tá? Então, nós precisamos entender o que acontece para poder passar para o nosso aluno uma forma mais real de informação. Que sim existe, é comum hoje nos meios aí de treinamento, seja ele de academia, seja ele de um esporte aí de alto rendimento, uso de medicamentos e recursos ergogênicos para potencializar o resultado, porém nós precisamos explicar toda essa outra parte que acontece. Tanto sejam os efeitos colaterais, seja para que serve um medicamento esteroide anabolizante, tá? E que sim, o uso dele promove algumas potências físicas usadas em algumas modalidades esportivas, mas que precisa ser cuidadosamente manipulada por profissionais da área, médicos endocrinologistas, médico do coração, médico que cuida de toda a parte aí do funcionamento do corpo como um todo, para saber o quanto que aquela pessoa vai poder usar, qual medicamento que ela vai ter que usar para rebater os efeitos colaterais, porque vai ter colateral, isso é indiscutível, é muito comum, inclusive, ter pessoas iniciantes ter mais efeitos colaterais, como eu disse, do que os efeitos estéticos que ela tanto quer, ou de potência. Então, assim, é interessante que a gente fale do assunto sim, mas tomando os devidos cuidados.
falando sobre o que é, sobre o que ele faz, sobre as potências daquele medicamento, sobre os efeitos colaterais e também diferenciar o que é um esteroide anabolizante, o efeito estético corporal que aquela pessoa, aquele atleta vai chegar, do cara que faz a aplicação localizada de um óleo sem procedência, sem nada, porque falta informação e ele apenas causa uma inflamação, fazendo o corpo dele ficar totalmente fora de um padrão normal, aceitável, humano, né? Então, assim, é um tema muito legal de ser trabalhado, tá? Só que com os devidos cuidados. Indico para vocês aí canais como, por exemplo, do Dr. Paulo Musi, que é um cara expert, que é do treinamento, que é um médico sensacional, ele é ortopedista, mas ele cuida de atletas, ele cuida do sistema, ele tem vídeos muito legais falando sobre o assunto. Leandro Twin, que é incrível, é um dos canais mais legais e informativos aí, com uma linguagem mais simples e que a gente consegue absorver a informação necessária, específica sobre esses assuntos ou outros, como dieta e treinamento. Outros canais também que passam uma informação fiel, não apenas chegar, clicar em qualquer assunto aí e sair seguindo porque fulaninho tá usando, porque outro fala que usou e que deu resultado, se você não faz todo o processo para ter o resultado esperado, beleza? Então assim, galera, é um assunto sério, mas delicado, então foi um vídeo um pouco diferente aqui, que nós precisamos sim abordar nas nossas aulas, é obrigação nossa como professor, mas também é obrigação nossa levar uma informação verdadeira para o nosso aluno, para que ele saiba discernir uma coisa da outra e se um dia ele for fazer o uso desse medicamento, ele esteja ciente. Opa, meu professor já falou, lá na escola eu aprendi que isso faz isso no meu corpo, então que seria legal que eu usasse ali uma orientação de um médico, de um profissional que realmente sabe do que ele está receitando e quantidades, para que ele não faça aí uma loucura e acabe estragando com toda a sua saúde, estragando aí com o seu perfil lipídico, com os seus órgãos, com toda e bagunçando tudo o sistema fisiológico dele, né? Então, fica aí minha dica para vocês, é legal sim, devemos trabalhar esse assunto e buscar informações realmente fiéis, verdadeiras para o nosso aluno, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí, se curtiu, deixa seu like no canal, se inscreve, eu vou trazer vídeos um pouco assim também de outros temas que eu trabalho em aula, não só com as atividades e jogos, eu acho legal de trabalhar e interessantíssimo. Vamos falar também um pouquinho sobre saúde mental no próximo vídeo, então se você não quer perder, clica aqui no inscrever, ativa o sininho, ativa as notificações todas para você receber tanto as aulas de jogos, mas também essas aulas mais informativas, a sugestão de ferramenta que eu coloco aqui no canal para melhorarmos as potencialidades aí de dinâmicas da nossa aula. Então, canal aí bem variado, com muita informação, para que nós deixemos as nossas aulas cada vez mais atrativas, interessantes e com conteúdos de qualidade, beleza? Valeu, galera, fiquei com Deus, beijo para vocês, muito obrigado por acompanhar aqui, fiquem com Deus, valeu, falou, fui, tchau!